Fala galera, no videozinho de hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção, né? Uma coleção modesta, uma coleção pequena dos meus itens dos anos 90, né? Que fizeram parte da minha infância. Espero que vocês gostem, já separei ali tudo certinho, né? São itens ali do que a gente colecionava e que a gente brincava nos anos 90 e que fizeram muito sucesso, né? Esse vídeo é pra galera de hoje que não viveu aquela época, né? E para vocês conhecerem melhor, né, como é que foi, como é que era, assim, de colecionar, né? E eu vou mostrar alguns itens, né? Não é uma coleção grande, mas são itens que eu guardo até hoje com muito carinho, né? E que alguns deles ali hoje são difíceis de conseguir, né? Completo, daquele jeito ali que tá. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. E é isso, vamos lá? Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu já separei certinho. Vou começar aqui pelas revistas Herói, tá? Que era do da época ali dos Cavaleiros do Zodíaco, que era febre aqui no Brasil, né? Que o anime passava na TV Manchete e todo mundo era fissurado pelos Cavaleiros do Zodíaco, né? E teve essa revistinha Herói, que na época era bem baratinha, né? Tá aqui o preço dela, R$ 1,95, né? Era uma revista assim que, querendo ou não, é, era barata e não era, né? Porque com R$ 1,95, R$ 1 naquela época, tá? Dava pra te fazer um lanche, dava pra te comprar uma coxinha, um refrigerante e ainda dava pra comprar um salgadinho e algumas balas pra mascar depois ali, né? Algum pirulito, né? Chiclete também. Tinha um chiclete ping-pong e chiclete block, né? Então com R$ 1 dava pra comer uma coxinha, tomar um refrigerante e comer algumas balas ou algum chocolate, né? Um salgadinho da Elma Chips na época era R$ 1, né? Mas o grande, né? O pacotão grande. Agora o pequeno era o pacote normal, né? Com 50 centavos dava para comprar um pingo de ouro, né? Que era um salgadinho menor, né? Mas enfim, vamos falar agora dos Cavaleiros do Zodíaco. Tá aqui a revista Herói, né? E ela falava lógico, ela falava de outros tokusatsus aqui, como o Esquadrão Spector, né? Esquadrão Especial Inspector, que tinha na época. Aqui tinha o que esse Charivan aqui, que eu confesso que eu nunca assisti, né? Falava de atores ali, de filmes que estavam sendo lançados na época, né? E falava mais dos Cavaleiros do Zodíaco em si, né? Lógico, falava também de heróis aqui, Esquadrão Especial Inspector, que eu gosto bastante. Isso aqui ele tinha uma roda no meio ali, tipo um avião, sabe? Ele Ele andava assim no asfalto como se fosse um avião decolando, com essa roda aqui no meio e duas espadas, né? Mas pode ver que essa revistinha aqui, ó, ela fala de heróis também da Marvel, da DC, né? Mas aquela, ó, o Esquadrão Especial Inspector, muito massa, gosto bastante dele. Dos Tokusatsu, o meu predileto é esse aqui, disparada, tá? Mas falava mais, vocês vão ver aqui que, ó, olha que legal, cenas ali, né? De gravação, né? E os atores ali, atrizes da época. Mais fotos, vamos pra parte aqui, como eu falei, Marvel, né? Mas o que mais, né? Era febre mesmo, o que era febre de verdade era os Cavaleiros, né? O Saga de Gêmeos aqui usando a Explosão Galáctica, sensacional, né? Eu nem lembrava dessa arte aqui nessa revista. E essa aqui é a Herói Gold, né? A Herói Gold, ela é mais grossa, um pouco nas páginas, ela contém mais páginas do que as comuns, né? E eu tenho essas aqui em especial, né? Essa aqui é edição especial de Natal, que ela é difícil de encontrar. Hoje em dia ela é rara. Essa aqui também é complicado um pouco de achar, que essa aqui é do final do anime dos Cavaleiros, né? Tá aqui o fim dos Cavaleiros, que é da saga de Poseidon. E falava do episódio, como é que ia ser, dos personagens dos generais marinas, né? O Yodicila, o Baian de Cavalo Marinho. Daí falava como é que ia ser o episódio, falava como é que ia ser esses generais marinas aqui, que iam enfrentar os Cavaleiros de Bronze, né?
o Seiya ali, ó, mostrava também essa revista que falava de filmes também, né? Esse foi o filme do Street Fighter, na época tinha, né? Desenhos, animes, Marvel, DC e mais, como eu mostrei, né? Falava mais dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Boa parte da revista era Cavaleiros, ó. Cavaleiros, Saga de Poseidon, Cavaleiros, né? Bem legal a revista. Essa revista que na época vendia como água, né? Eu não lembro se ela era quinzenal. Eu acho que ela era quinzenal, a cada 2 semanas tinha uma. E na época eu passava na banca de revista, dava uma lida e só pra olhar mesmo, não cheguei a comprar. Essas aqui eu adquiri na adolescência, né? E comprei, deixei elas guardadinhas até hoje e guardo com muito carinho. Guardo elas bem protegidas pra não pegar sol, pra não desbotar, pra não estragar, né? Vamos lá agora para os famosos Tazos, né? Infelizmente hoje não vem mais Tazos no salgadinho, mas fez muito sucesso. Aí aqui temos um dos primeiros Tazos ali, né? Que vinha no salgadinho da Elma Chips. Esse aqui foi o do Looney Tunes, né? Que daí virou febre mesmo de verdade, foi nessa época aqui, dessa coleção aqui, né? Antes dos Tazos, nos salgadinhos, vinha uma figurinha do Fandangos, uma figurinha, um quadradinho, que ela era adesiva, ela servia para colar também, mas a gente já brincava. Eu não tenho nenhum, infelizmente, para mostrar no vídeo para vocês, mas quem viveu nos anos 90 ali, lembra bem, era um quadradinho assim, prateadinho, e daí era do Fandangos, daí vinha aquele espantalho do Fandangos na figurinha. Daí depois vieram os Tazos, né, essa coleção aqui do Looney Tunes, em especial. Aí depois vieram, lógico, outras coleções, né? Como no final dos anos 90 veio a coleção do Pokémon, né? Esse aqui é o Dragonite, né? Meu Pokémon favorito. E eu guardo esse Tazo aqui com muito carinho, ele tá impecável. Tá? E na época a gente jogava, né? Os Tazos, empilhava assim os Tazos. Vou mostrar aqui pra vocês como é que era. Empilhava assim, né? Virava. E a gente jogava isso aqui, que era o Master Tazo. Tá? Na época, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. O Master Tazo, esse aqui em especial é do Tiny Toons, tá? É dessa mesma coleção aqui, ó. O Tiny Toons, né? E a gente jogava, tá? Daí vinha um personagem assim, né? Esse aqui é brilhoso, né? E a gente jogava ele no Magic Tazo, a gente jogava no Tazo, né? A gente jogava com certa força pra virar, né? Aí, vamos dizer, virou esses dois aqui, aí esses dois aqui eram meus, né? Então, a gente jogava na hora do recreio, daí a gente jogava, vamos jogar às veras ou vamos jogar brincando. Se fosse brincando, aí os meus tazos que eu tinha colocado aqui eram meus, né? Continuavam sendo meus, e os tazos que o outro colocasse ali continuavam sendo dele. Só que se a gente jogasse às veras, né? Aí, vamos jogar às veras, vamos. Então, os tazos que eu virasse, a gente batia para o ímpar, né? Aí eu coloquei dois, ganhei. Dois é par. Tá, aí eu começo. Aí eu jogava, né? Isso aqui batia, né? Assim, virava. Aí os que virassem eram meus. Esses aqui viraram são meus. Aí agora era a vez dele. Aí ele jogava. Aí caso ele não virasse, né? Aí eu jogava novamente. Tentava virar, tá? Lógico que aqui eu tô jogando. Coloquei no sofá aqui, né? Aí não. Mas a gente jogava no chão, né? E eu jogava pouco porque eu tinha medo de perder os tazos ali também. E eu também não gostava de que arranhasse, né? Porque como a gente jogava no chão, aí ia arranhando os tazos e ia estragando. Mas era assim que a gente jogava. Daí o Master Tazo, da época também. Esse aqui é do Perninha. Do Tiny Toons também. E esse aqui é daquele coiote, né? Que é pequenininho ali. Tô tentando mostrar do brilho. Se vocês escutarem uns barulhos no vídeo, que tá ventando muito aqui, onde eu moro é inverno, tá 6 graus e venta bastante. Tá, vamos lá. Daí os Tazos, eles tiveram uma evolução, né? Começaram com a coleção do Looney Tunes, depois tiveram outras coleções como a do Pokémon. Aí depois, no começo veio essas do Pokémon assim que eram simples, né? Assim, e depois vieram os holográficos que a gente chama aqui. Muda, né? Olha aqui, pode ver, evolui, ó. Bem bacana. O Magikarp e o Gaia-Arados aqui, né? E atrás tinha ali a ganha de água, ganha de fogo, ganha de pedra e ganha... água, ganha de fogo e de pedra, né?
E aí isso aqui é holográfico no caso, né? Que eles eram mais difíceis de vir, né? E esses aqui eram os normais. Depois vieram outras coleções também, né? Vieram até as de metal. Essa aqui é do Yu-Gi-Oh! Mas isso aqui já no começo dos anos 2000, né? Mas antes também do Pokémon também não teve só esses Tazos aqui. Tiveram... tem o do Exeggutor ali, Executive para Exeggutor. Depois tiveram essas super cartas Pokémon que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui. Teve essas cartinhas aqui Pokémon bem legais, tá? Sidra. Que também vinha no salgadinho, né? Com a força ali, ataque e tal. Também eram bem fáceis de arranhar. Daí tinha gente que jogava também de virar, ou jogava aqui da força, né? Falava, a força do meu é 50 mil, qual é a força do teu? A força do teu é menos, então eu ganho a tua cartinha. Tinha gente que jogava assim também, né? Mas a maioria jogava assim de virar o bafo, né? Tentar bater assim com a mão pra virar. Que até hoje as crianças de hoje ainda jogam, né? Bafo, né? Mas eu não jogava porque... pra não arranhar, né? Esses aqui em especial arranhavam demais, tá? Eles ficavam brancos e esbranquiçando assim. Ia ficando feio. Né? Daí aqui as super cartas Pokémon vinha no salgadinho. Às vezes dava sorte de comprar um salgadinho grande e vinha dois. Tipo, abria o salgadinho assim e vinha dois. Nossa, era uma alegria bem grande assim quando vinha dois, né? Mas a chance de vir dois num salgadinho era quando comprava o pacote maior, né? Vamos lá para outro item muito desejado aí pelas crianças dos anos 90, os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Esse aqui é o Saga de Gêmeos. Eu tenho ele completinho, tá? Guardo com muito carinho ele na minha prateleira, ali na minha coleção, né? O cabelo dele não vinha azul, nessa época vinha preto, só que como o cabelo do Saga de Gêmeos é azul, né? Aí eu mesmo pintei ali o cabelo dele. Tem o manual lá dentro, né? Todas as armaduras. Tem o restante das armaduras aqui, o manual tá lá dentro. Vou mostrar a parte de trás pra vocês aqui, né? Da Bandai, né? Lá do Japão. Em parceria com a Santoy. Tá, vou mostrar aqui a etiqueta da Santoy. Aqui do Brasil, né? Ali, ó, Santoy. Que é a empresa que fez parceria com a Bandai pra trazer os bonecos aqui pro Brasil, tá? Ela que licenciou. Daí tá aqui, ó. Atrás tinha até a historinha deles lutando. O Andrômeda chegando na casa do Saga de Gêmeos ali lutando, né? E o Saga de Gêmeos preparando o Cosmo ali, e liberando o Cosmo e dando uma explosão galáctica ali. Bem legal o ataque do Explosão Galáctica. E daí sempre toda a caixa do boneco, né, dos Cavaleiros do Zodíaco vinha uma historinha assim, né, mostrando uma parte do anime, né. Mas bem legal isso aqui. Na infância eu tive esse Saga aqui, tive o Milo de Escorpião e tive o Doku de Libra, né. Mas nas mudanças e tal, né, eu acabei perdendo. Aí 2 anos atrás eu consegui comprar esse aqui com um cara na internet. Aí tava completinho, paguei caro, né? Não paguei barato. Não tão caro também, né? Porque há 2 anos atrás ainda consegui um item assim bem cuidado, né? E comprei dele sem pensar duas vezes e tenho até hoje. Muito feliz de ter uma parte da infância, né? Mas é isso. Isso aqui era um item muito desejado pelas crianças dos anos 90. E tá aqui, né? O boneco do Saga de Gêmeos, o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. E na infância eu tinha 2, 3 desse aqui, né? Meus pais me deram nos meus aniversários, né? Nos anos 90. Eu ganhava, tipo, ganhava um no aniversário e lá eu ganhava outro só no Natal, tipo assim, né? Mas é uma coisa, era um item muito desejado, né? Na época não era barato, tá? Um boneco desse aqui. E quem tinha podia se sentir, assim, felizado, tá? Porque tinha um item bem legal, assim, que todo mundo queria ter e que não era barato na época. Vamos lá para próximos itens colecionáveis que a galera brincava. As figurinhas da Bala Zung, dos Cavaleiros do Zodíaco. Galera, essas figurinhas aqui, ó, foi febre, tá? Febre, febre, febre. Eu coloquei elas no plástico aqui para proteger, tá? Mas tô mostrando aqui pra vocês, ó, tá ali Bala Zung.
Era uma bala muito gostosa por sinal, a melhor bala que muita gente aí dos anos 90 já mastigou, né? Ela era sabor morango e iogurte. Era morango, assim, só que ela tinha um recheio líquido na bala, né? Era muito boa mesmo, tá? E essa bala Zung, ela era a bala que era da marca Frigels, né? Que hoje a famosa marca Frigels era a dona dessa bala aqui. E eu não sei por que motivo, assim, eles acabaram perdendo a receita dessa bala, não sei, não relançaram. Muita gente queria que essa bala fosse lançada novamente, tá? Eu tenho várias figurinhas aqui que eu guardo. Fui comprando, né, ao longo desses anos, né? Procurava na internet quem vendia, comprei elas baratinhas e hoje elas são bem complicadas de achar, tá? Quem tem não vende. Eu tenho várias aqui, mas eu fui comprando aos poucos, né? Fui comprando baratinho na pandemia. Aproveitei na pandemia, que eu tinha tempo, né? Ia pesquisando na internet, achava, ia comprando. E elas são lindas, né? Elas são lindíssimas. E elas também têm um plástico atrás, né? Que era pra colar, né? Aí tem um plástico protetor atrás, a pessoa tira e cola. Só que, lógico, né? Eu gosto da figurinha assim. Então nunca me interessei em colar, né? No pôster, porque tem os posters que são colecionáveis, né? Que daí cola as figurinhas. Nunca me interessei, eu gosto de pegar a figurinha na mão, assim. E é uma viagem no tempo, né? Essas figurinhas aqui, às vezes vinha cortada bem no meio. Essa aqui veio bem certinha, cortada ali no final. Mas dava raiva quando vinha cortada bem no meio. Comprava a bala, que a bala não era barata, a bala era tipo 25 centavos. E às vezes a figurinha vinha cortada no meio, galera. Tipo, vinha um pedaço de uma imagem aqui e um pedaço de outra imagem de outra figurinha aqui do lado. Aí não servia pra nada, né? Ninguém queria aquela figurinha ali, jogava fora. Mas dava raiva, porque a bala não era tão barata assim, né? Com R$ 1 dava pra comprar só quatro, né? E com R$ 1 naquela época dava pra fazer um lanche, né? Um lanche muito bom, por sinal, uma coxinha e um salgadinho ou outro salgado e um refrigerante. E ainda dava pra comprar uns chicletes, umas balas, né? E eu tenho a embalagem da bala Zung aqui, tá aqui ela, lindíssima. Consegui com um amigo meu, comprei dele. Tá ali, ó, morango e iogurte, ó. Não sei se vocês conseguem ler ali embaixo do foco da câmera que mudou. Tem ali embaixo ali de os Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí tem Zung, no meio tá escrito morango e iogurte, tá? Que era o sabor da bala. Que é a embalagem da bala na época. E era sensacional. Esse aqui era febre. Eu guardava essas figurinhas numa caixa de fósforo na época. Pegava uma caixa de fósforo e colocava elas dentro. E ali na pandemia, aí eu lembrei delas novamente, né? E fui comprando aos poucos na internet. Hoje tenho várias aqui. E é um item assim que é muito desejado, né? Hoje em dia a galera quer comprar para relembrar da infância, mas quem tem não vende, tá? É uma coisa bem disputada. E na época também, os primeiros tazos do Brasil que foram lançados no Brasil são esses aqui dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? São do Leite Ninho, tá, galera? Da lata de Leite Ninho. Elas vinha a lata de Leite Ninho, né? Vinha um pacotinho do lado de fora da lata, tá? Com os tazos dentro, tá? Se eu não me engano, vinha dois tazos desse aqui e vinha dentro do pacotinho, né? Vinha um pacotinho do lado de fora da lata, né? E se eu não me engano, vinha um plástico para segurar, um plástico transparente segurando ao redor da lata, segurando o pacotinho que vinha esses tazos aqui, né? Então eu comprava a lata de Leite Ninho, aí durou e hoje esses tazos são raríssimos, né? Porque eles eram feitos, foram os primeiros tazos aqui do Brasil, tá? Antes de ter esses tazos aqui do Alma Chips, os primeiros mesmo do Brasil foram esses aqui, tá? Os tazos dos Cavaleiros do Zodíaco, do Leite Ninho, e eles eram feitos de papelão, papelão bem duro. Então hoje esses tazos aqui são raríssimos, por isso mesmo, tá? Por eles serem feitos na época de papelão. E papelão é uma coisa que molha, estraga, mofa, né? Apodrece, né? Tem que cuidar muito. E a gente tá falando de 30 anos atrás, né? A galera não se ligava muito de cuidar, né? E hoje em dia esses aqui são raríssimos, tá? Raríssimos mesmo pelo fato deles serem feitos de papelão, tá? Um papelão bem duro. E daí, no caso, tô separando aqui pra mostrar. E daí, no caso, tinha que cuidar muito bem, né? Pra ter até hoje esses tazos aqui. Eu tenho dois aqui, tô comprando mais um com um amigo meu. Mas são itens raríssimos, tá? Esses tazos aqui mesmo. Pode ver ali, ó, ele tem umas marquinhas ali, ó, umas manchas. Pelo fato de ser de papelão, que tem que cuidar muito bem.
Já esses tazos aqui da Elma Chips, eles são tipo um plástico bem duro, né? E dura pra sempre, né? Um plástico bem duro, dura pra sempre. Esse aqui, se eu apertar forte, ele vai amassar. Ele vai dobrar, né? Ele vai ficar marcado, porque é feito de um papelão bem duro, né? Deixa eu ali pegar rapidinho, tá? Vou voando aqui pegar o pacotinho. Eu tenho um pacotinho do que vinha esses tazos aqui que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Só um momentinho, tá? Rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, galera. Esse pacotinho aqui, ó, vinha com os tazos dentro, tá? Ó, tá dizendo aqui, ó, vinha 3 tazos, tá? Na época nem era tazo, o nome era discos. E esse pacotinho aqui é raríssimo hoje também, hoje em dia, só que faz tempo que eu tenho ele, né? Aí aqui tá mostrando como é que jogava e tal, explicando da coleção do Leite Ninho, né? Eram 45 tazos da coleção e os tazos vinham aqui dentro, tá? Sensacional. Eu tinha esquecido até de colocar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu fui ali rapidinho correndo. Desculpa pela falha, pela pequena falha. Mas é isso, os tazos vinham aqui dentro. E isso aqui vinha ao redor da lata de Leite Ninho, assim, com um plástico segurando. E é isso. São Cavaleiros do Zodíaco, era febre, né? Tinha tudo. Tinha tazo, tinha boneco, tinha figurinha, né? Que vinha nessa bala aqui, na bala Zung. Eles aproveitaram para fazer... E vendiam tudo, né? Tudo que era dos Cavaleiros na época vendia que nem água. E vendia isso aqui também, que era um suco de pozinho, né? Aquele suco que bota na água e mistura. Tipo... Outras marcas, né? Tang, que hoje em dia tem, né? Tem várias outras marcas aí. De suco de pozinho, né? E tinha esse suco aqui, o Spin, tá, galera? Que era um suco de pozinho que vinha uma figurinha atrás para recortar. Dos Cavaleiros do Zodíaco também. E isso aqui durou... Eu acho que essa promoção que durou cerca de 1 ano ou alguns meses, não lembro bem ao certo. Porque na época, né, eu tomava muito suco natural mesmo, de fruta. Era bem difícil tomar suco de pozinho, assim. E daí só de vez em quando que minha avó comprava, quando eu ia visitar ela, ela comprava. E daí ela comprou esse suco aqui de uma vez, né? E daí quando eu vi que era dos Cavaleiros, dos Cavaleiros do Zodíaco, eu já fiquei doido, né? Já pedi pra ela comprar mais alguns, né? Só que esses aqui, lógico, não são daquela época, não são os que eu tenho guardado desde aquela época, né? Eu consegui esses aqui há alguns anos atrás, mas na infância eu tomei muito esse suco aqui, tá? No caso, quando eu ia visitar minha avó, né? Que às vezes ela comprava assim pra fazer rápido, ia fazer um lanche pra gente. E daí ela comprava no caso, a gente beber, né? Comendo um lanche, que ela fazia o lanche. E um suco ali rápido, esqueci de fazer suco. De fruta mesmo, né? De verdade. Aí ia lá, pegava um pacotinho desse aqui da época desse suco Spin e fazia. Misturava na água, fazia, colocava gelo, né? E a gente tomava e era bem legal colecionar, né? As figurinhas que vinham atrás, né? E eu consegui esses aqui, como eu falei já há alguns anos atrás também, né? E vim colecionando e tal. E hoje também são itens raríssimos, né? Eu não tenho só essas duas aqui, tenho mais essas aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Como elas são bem legais as figurinhas, tá? São cenas do anime. Também o perfil do... Figurinha com o perfil do Cavaleiro, né? Saga de Gêmeos, Yodicila, perfil do Cavaleiro. Dragão marinho, né? O Baian de cavalo marinho, Ceia. Aqui os cavaleiros de bronze. Cena do anime também da abertura, né? Eles colocaram figurinhas. E aqui o Sorrento, né? Mais um general marina, né? Tem 4 aqui. Generais marinas de Poseidon. E é bem legal essa coleção aqui foi sensacional também. E hoje também esses pacotinhos aqui, essas figurinhas desse suco espinha que são esses pacotinhos aqui são raríssimos, né? A figurinha até não é tão difícil de encontrar ela recortada para vender, né? Se for só na internet acha. Mas o pacotinho em si, assim, inteirinho, é bem difícil. E depois vieram outros tazos, né? Vieram outras coleções, vieram outras figurinhas, né? A febre ali dos Cavaleiros do Zodíaco
terminou com o fim da TV Manchete, né? Vieram outros Tazos, veio o Pokémon, veio o Digimon, né? Que eu tenho aqui. Também Tazos que vinham nos salgadinhos da One Chips também. Pokémon, Digimon, que eu gosto bastante também. Vinham nos salgadinhos também pra... na mesma época ali dos Tazos, né? Que eram coleções que vieram depois, né? Essa daqui do Pokémon que é Joaquim Pô, Pedra, Papel, Tesoura, né? Pokémon na época da Liga Jotô, né? Digimon ali no anime também. E algum desses aqui até um cardzinho desse aqui junto com outro formou uma imagem, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Bem legal, ó. Formou a imagem. Aí lógico, tinha que ter sorte, né? De comprar um salgadinho e vir essa daqui. E depois, mais pra frente, comprar outro salgadinho e vir esse aqui pra completar. Só que a galera trocava na escola, né? Ah, eu tô precisando de tal tazo, tal cartinha do Digimon. Aí trocava, procurava quem tinha a outra parte, trocava. E é isso, a infância é bem legal, nos anos 90, né? Tinha, como vocês viram, teve bastante item assim pra colecionar, pra brincar, né? Eu não duvido até que esses pacotinhos de suco que a galera batia bafo na época também, mas que eu lembro só colecionava mesmo. E as figurinhas, essas aqui a galera batia bafo, sim. Colocava as figurinhas assim, né, empilhada, virava ao contrário, batia bafo pra virar, né? Pra virar. Vou até tentar aqui, vamos ver se eu consigo. Ó, virei o Saga de Gêmeos, o Chakra de Virgem. E é isso. Daí a galera brincava, tinha muitos itens pra brincar, né? Figurinhas, Tazos, Master Tazo. Essa aqui, no caso, é o Master Tazo, eu esqueci de falar pra vocês, né? Ele vinha numa caixinha pequena, com 2 salgadinhos pequenos. E daí vinha um Master Tazo desse aqui, né? E, se eu não me engano, 1 ou 2 vinha na caixinha. E vinha mais o porta-tazo, tá? Aí era mais caro, lógico. Aí colocava os tazos aqui dentro, né? E é isso. Mas, como vocês viram aí, nos anos 90 foram anos, assim, incríveis, né? Foram anos bem legais, que a galera se divertia muito. Quem não tinha videogame, tinha muita coisa pra brincar também. Lógico que a gente também jogava videogame também, né? Mas a gente brincava muito na rua, né? Tinha itens ali pra colecionar, pra brincar e pra conversar, pra fazer amizade, né? Que é hoje que eu acho que é o principal defeito hoje do mundo moderno de hoje, né? É não ter esses itens para as crianças brincar, para as crianças jogarem e fazerem amizades, né? Porque isso aqui querendo ou não, é uma relação, né? É uma relação pessoal de uma criança com a outra, de brincar, de trocar, né? Que é isso que hoje falta, né? Hoje os salgadinhos não vem mais tazo nenhum, os chicletes também não vem figurinha nenhuma, né? Raramente a coleção, a única coisa atual que tem aí para as crianças brincarem é um iogurte da Batava ali do Bob Esponja, que é uma miniatura. Mas tirando isso, é muito raro, né? Eles fazerem alguma coisa para colecionar, infelizmente, né? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Os anos 90 foram anos bem legais, né? Muita coisa para colecionar, muita coisa para brincar. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu.